Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você daqui de Presidente Epitácio, nós temos Escola Bíblica em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, todos os domingos às 8h30 da manhã, na Rua Cuiabá, 146, que temos como pastor presidente o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Todos os domingos, presencialmente, você é o nosso convidado especial a estar conosco em nossa sede e também nós temos em todas as nossas congregações escola bíblica. E isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para a aula de domingo. Então, faz-se necessário você, querido amigo ou irmão ou irmã, estar presente nas aulas para estar aperfeiçoando o seu aprendizado. E a lição passada falamos sobre o perigo do ensino progressista. O ensino progressista que é um mal do nosso século que tem prejudicado a Igreja do Senhor. Haja vista que esse mal já vem lá desde o Jardim do Éden, porque o ensino progressista, ele tira o valor da palavra, da escritura do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor falou não tem valia, só tem valia quando é o homem que faz e segue os seus próprios caminhos. A visão progressista, como eu disse no outro vídeo, já começou ali no Jardim do Éden, quando Satanás ele vem com aquela proposta dizendo que sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e isso não aconteceu, mas o homem quis querer ser como Deus, ou seja, ele quis um progresso, mas de maneira equivocadamente. Eu disse que nós não somos contra o progresso. Não, de maneira nenhuma. Você está aqui me acompanhando nesse vídeo, coisa que muitos anos atrás você não conseguia. O progresso é bom, o progresso tecnológico, o progresso artístico, o progresso teológico, o progresso científico, filosófico. Nós vemos progresso nos automóveis, nas empresas, nas escolas, nas indústrias, nas faculdades. Nós vemos um progresso. É preciso seguir avante, porque a palavra progresso vem do latim marchar para frente, avançar. E a igreja, ela não pode ficar para trás. Temos que progredir. Mas aí o problema está no progressismo. Esse que é o problema. É quando o homem quer crescer, progredir, mas sem Deus. Se esquecer de que Deus existe ou viver como se Deus não existisse. Aí que está o perigo, que é no progressismo. Só que hoje nós estamos com a nossa lição 4 do dia 23 de julho, de domingo, né, de 2023, a qual tem como título: Quando a criatura vale mais que o Criador. O nosso textual diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nesta lição, nós vamos estar tratando sobre muitos assuntos. Vamos estar tratando sobre o antropocentrismo, o iluminismo, racionalismo, tudo isso que é ismo, narcisismo, humanismo, todos esses assuntos nós vamos estar tratando. Fica até o final que você vai entender. A nossa leitura em classe está em Romanos, né, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. E nosso tópico 1, vamos identificar as consequências da irreligiosidade e o culto à criatura.
Tópico 2, compreender a origem histórica do humanismo e de seus desdobramentos em nossa cultura. Tópico 3, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então, pela leitura aí de Romanos, capítulo 1, é bom entendermos de maneira minuciosamente. Nós já tivemos uma lição quando estudamos sobre Romanos, né, que falamos sobre a revelação especial de Deus e a revelação geral, né? A revelação geral, Deus revela na criação. Revelação especial é Cristo Jesus, a Escritura, a sua palavra. É a revelação de Deus para o homem. Só que hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto que é muito importante para nossas vidas. Quando a criatura, ele quer ser mais ou vale mais do que o Criador. Muito bem, queridos. O nosso tópico 1 vai falar sobre como que começa a leitura, que está em Romanos, capítulo 1. O nosso tópico 1 vai falar sobre o desprezo à verdade, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que fala que esses tipos de pessoas, eles detêm a verdade em injustiça. Ou seja, começa-se dizendo que eles impedem também, ou deter quer dizer impede a verdade, a palavra do Senhor. Haja visto em nossos dias, nós vimos que muitos estão impedindo que essa verdade seja falada, que essa verdade seja expressada. Então, já se começa dessa maneira, com o impedimento à verdade. Muitas pessoas querem atualizar a Bíblia, querem revisar a Bíblia, querem fazer outras coisas. Por quê? Porque eles querem deter a verdade, eles querem impedir que a verdade seja falada. Inclusive, autoridades, muitos lugares estão impedindo que se faça a leitura da palavra, em alguns lugares, infelizmente, aqui no nosso Brasil. Por quê? Porque eles querem impedir a verdade, ou seja, um desprezo à verdade. O nosso tópico 1, item 1, fala sobre impiedade e a injustiça. A impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irregularidade. Veja só, refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Porque quando falamos sobre o ateu, falamos sobre o ateu teórico, que é aquele que crê que Deus não existe. Só que aí existe o ateu prático. O ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse. Ou seja, a pessoa até crê que Deus existe. Só que aí você avalia suas ações, você avalia suas obras, você avalia os seus comportamentos, não condizem com o que ele diz que Deus existe. Não vem uma diferença, não faz a diferença. Então ele até crê que Deus existe, mas ele vive, o seu comportamento é de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Isso é a irreligiosidade. Muito bem. Aqui também nós temos aqui o vocábulo grego, né, de injustiça, que do grego é adikia, que significa sem retidão. Sem retidão. Quando nós olhamos, uma pessoa que é sem retidão significa que ele não é reto diante de Deus. Nós vemos essa característica de retidão lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz que Noé era justo e reto ou íntegro entre os seus contemporâneos. E essa palavra justo, nós vamos entender que é a mesma palavra usada para a balança, que está lá em Deuteronômio 25, 14 e 15. Quando fala assim, balança justa usarás. Ou seja, não poderia usar uma pedra grande e uma pedra pequena. Tinha que ser uma pedra da mesma medida, uma pedra integral, do mesmo tamanho. Então,
Quando alguém pratica o que é justo, ele trabalha na mesma medida. Ele é reto para com Deus e perante os homens. É alguém que pratica o que é correto. Então a Bíblia diz que não era reto, justo, reto diante de Deus e perante os seus contemporâneos, ou seja, ele tinha um testemunho. E lá em 2 Pedro 2,15 diz que fala de um grupo que não andaram no caminho direito, não andaram no caminho reto diante do Senhor. Então, nós vemos aqui o item 1 também vai dizer sobre tais ações provém da recusa do homem em glorificar ao Criador. E aí, queridos, nós vemos o item 2, que vai falar do tópico 1 sobre a insensatez humana. O que é a insensatez? É o homem que não quer ter o conhecimento de Deus. Eles estão vendo que tem alguém que criou todas as coisas, criador, sustentador. Só que o homem se torna insensível, ele não quer ter o conhecimento do Senhor. Ele não dá lugar para Deus agir na sua vida, né? Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age que como se não fosse criatura, se comporta como se fosse divino. É a filosofia de Satanás no Jardim do Éden. Sereis como um Deus, sabendo o bem e o mal. Ele quer saber mais do que Deus. Ele quer estar acima, né? Ele quer estar por cima de tudo, por cima de Deus. Querer ser como Deus. Aí entra pelo caminho do antropocentrismo, porque antropocentrismo é quando o Deus sai do centro e o homem fica no centro, ou seja, ele é o centro das atenções. E com isso precisa se tomar esse certo cuidado. Precisa tomar esse certo cuidado. Quando tiramos Deus do centro da nossa vida. Provérbios 18, 2 fala que o insensato, ele não quer ter conhecimento do Senhor. Ele não quer, ele despreza. Ou seja, o homem se torna insensato, insensível às coisas de Deus. E aí o item 3, que fala de algo importante, Caim entra pelo caminho do culto à criatura, ao rejeitar a Deus e as suas leis, se torna filho da ira. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. 1 João 5,21, João dizendo na sua carta, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é um ídolo? Que nós aprendemos que não é imagem apenas. O ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, é aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. O ídolo pode ser as coisas materiais, pode ser a ciência, pode ser como um ídolo, né? Ou um artista, um atleta, um político, um líder religioso. Não, aquele é a grande referência. Tem pessoas que se apegam aos bens materiais, aos bens dessa vida. Tem pessoas que trabalham de dia, trabalham de noite. Mas o que eles fazem com recursos que ele ganha? Não investe no reino do Senhor. Eles vivem para a matéria. Aí entra pelo caminho do materialismo. Mas aqueles recursos que eles ganham para seus carros, para seus luxos, para suas ostentações, nada disso é pecado. Mas não podemos esquecer que o outro trimestre passado nós falamos sobre Marta e Maria. Não podemos esquecer de priorizar o reino de Deus, de estar nos pés do Senhor, de reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele, é para a glória dele. Aí entra por esse caminho, pessoas trabalham, esquece da sua família, esquece da igreja, de estar na casa do Senhor. E aí não prioriza o reino e vive para a matéria. Porque nós estamos como peregrino nessa terra. Olha o livro aqui que eu tenho sobre John Bunyan, é importante você adquirir também. Esse livro, queridos, fala de alguém que o evangelista pregou para ele, falou sobre a cidade celestial, e ele viu que estava na cidade de destruição.
e ele começou a peregrinar. Ele começou a peregrinar porque ele tinha uma visão da cidade celestial e que ele estava na cidade da morte, da destruição. E com isso precisamos tomar esse certo cuidado. Hoje muitas pessoas estão idolatrando pessoas de live, de redes sociais. Pessoas que estão adorando a criatura em lugar de adorar o Criador. Aí nós vimos, nosso tópico 2 fala a revolução do pensamento humano. Aí vai falar, querido, sobre o renascentismo. Esse renascentismo que surgiu, né, no século XIV, XV, século XIV ao XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Ou seja, o que esses renascentismo, o renascentismo ensinou? Que tudo que não tiver uma explicação racional não se deve acreditar. E com isso eles rejeitam os milagres, rejeitam as maravilhas do Senhor, que é regido, por 4 eixos aí. Por 4 eixos, sobre o racionalismo, quando a razão é o centro. E é um perigo quando o homem entra por esse caminho, porque entra pela ciência, o cientificismo, onde que a ciência, o homem se apega à ciência, mas não nas coisas de Deus. Não é pecado ter conhecimento, não. Mas precisa reconhecer que tudo é de Deus e tudo vem de Deus. Alguém diz que a ciência explica tudo, a ciência não explica tudo. A ciência explica tudo, mas apenas debaixo do céu, como ensina Salomão. Nós vemos aí na pandemia, aquelas brigas da ciência. A ciência explica tudo, o que a ciência vai dizer, ou seja, o homem exaltando a ciência. E veja que quando se criar aquela vacina, pouco se falou mais sobre a pandemia. Por quê? Porque o homem quer mostrar que sabe tudo e que a ciência explicou, a ciência resolveu e nunca foi Deus que fez. Aí entra por esse caminho também. Aí entra pelo individualismo, o direito individual, acima do coletivo. Aí entra pelo caminho do antropocentrismo, aí entra por esse eixo. Porque nós sabemos, queridos, que esse racionalismo também veio para colocar a razão acima da fé. Não que nós vamos desprezar a razão, de maneira nenhuma, o homem é um ser racional, mas a razão, ela não está acima da fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, pela fé entendemos, ou seja, tem que usar a razão também. Mas o conhecimento humano começa pela razão. O conhecimento divino começa pela fé. Veja que são lados opostos. São 2 lados opostos. E aí entrou pelo caminho da secularização. Porque esse mundo que nós vivemos foi movido em 3 eixos, É movido em 3 eixos. É separado em 3 eixos. Primeiro, é o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Como podemos entender? Nesse período pré-modernismo, o que regia era o sagrado, a igreja, a leitura, a teologia, o conhecimento que regia era isso. Ou seja, o pré-modernismo, ou seja, antes do modernismo. Só que aí depois, o segundo eixo que entrou foi o quê? Foi o modernismo. Aí que foi o perigo. Aí que entrou o perigo. Por quê? No modernismo foi o sagrado e aí juntou com o secular. Ou seja, o sagrado e o secular.
Ou seja, o que é a secularização? O que é a secularização? A pessoa que vive somente para a matéria. A pessoa viver para a matéria, coisa dessa vida. Nós vemos ali Caim, casou, construiu família, criou tendas, tinha gado, criou a música, todas as coisas, mas sem Deus. Ele se afastou de Deus, Caim, mas viveu somente para as coisas dessa vida, para a matéria, ou seja, o secularismo está ali em Gênesis capítulo 4, de Caim e a sua família. Casou, construiu família, criou a música, gados, tenda, engenharia, manufatura, artística, tudo foi criado, mas sem Deus. Então a secularização é o homem entrar nesse caminho, ele crescer materialmente, ele aparentemente uma prosperidade, mas um caminho sem Deus. Porque a prosperidade bíblica é diferente, é o homem ter Deus, é o homem ler a palavra, então será próximo o seu caminho, como diz Josué 1. Cuidado. Então no modernismo, pegou o sagrado e o secular, a secularização. Aí que foi o problema, é que houve mais ênfase no secular. Ou seja, o secular sobressaiu o sagrado. Então diminuiu o sagrado, as coisas divinas, a palavra do Senhor. Aí depois houve a guerra, né, do Justus González, né, a igreja católica romana, né, não havia protestante ainda. Esse período é chamado período das trevas, né, que foi de 1000 anos ali. Aí no século XV, no ano 1500, iniciou-se o iluminismo na Europa ali. Ou seja, o homem com a mente iluminada, né, devido às guerras. Então veio alguém com a mente iluminada, devido às guerras, morte. Então, aí entrou pelo caminho do racionalismo. E isso foi bom. A ciência foi bom. E é bom. E é muito importante. Só que quando o homem entrou por esse caminho do racionalismo, enfraqueceu a fé. Enfraqueceu a fé. Aí entrou o pós-modernismo, pelo 1952, por esse período aí. Aí houve essa revolução. Aí entrou o pós-modernismo na sociedade avançada, né? A arte, a ciência, a evolução. Aí entrou a cientista, né? A ciência. Aí não veio nem o sagrado e nem o secular. Aí entrou o quê? Aí entrou a realidade. Ou seja, não existe verdade absoluta. Aí entrou o relativismo, que foi um outro período. O que é o relativismo ensina? Que não existe uma verdade absoluta. Ou seja, cada um com a sua verdade. Se você tem a sua, eu tenho a minha. Aí entrou esse perigo. Sendo que a Bíblia é a revelação plena e absoluta para nossas vidas. Então, depois do renascentismo, o item 2, fala do humanismo, quando o homem é o centro. O homem sendo o centro, né? Então precisamos tomar cuidado. E desse iluminismo e pós-modernismo, né? O iluminismo surgiu na Europa, né? Entre o século 17 e 18, por aí. E seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam resposta na razão. Entendia que o homem é o senhor do seu próprio destino, ou seja, o homem como senhor do seu próprio destino. Aí o sociólogo Zygmunt Bauman, esse sociólogo, nesse período aí já da pós-modernidade, que foi 2 na verdade, né? Ele diz que essa sociedade é associada à sociedade líquida, ou seja, o que era sólido deixou de ser sólido, agora é líquido. Tudo é líquido, amor líquido, amizade líquida, tudo é líquido, não tem algo sólido. Nesse contexto, desse movimento, surgiu o hedonismo e o narcisismo. E nós vamos ver aqui no nosso próximo tópico.
No nosso próximo tópico vai falar. Então, que é o tópico 3, vai falar sobre tipos de auto-idolatria. O que há? A idolatria é o que? A pessoa, a idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Auto-idolatria, adoração a si mesmo. Nesse caminho, né, entrou o narcisismo humano, que reflete o narcisismo humano reflete a natureza, na verdade, do pecado. Desse narcisismo, existe a história de um jovem, né, na mitologia grega, de um jovem caçador. Ele nunca havia olhado a sua imagem. Ele nunca havia. Mas um dia chegou diante de um rio, ele começou a olhar na imagem, aquele córrego ali, e começou a refletir na sua face na água. E ele foi vendo, contemplando tudo aquilo ali. Nossa, como eu sou bonito, como eu sou bonito. Ele contemplou tanto a sua imagem que ele se afogou, morreu afogado. Aí, né, uma psicóloga, né, Karine Mello, uma psicóloga ali da França, de Fortaleza, perdão, da França, não, Fortaleza, ela deu esse nome aí de transtorno, a pessoa que sofre transtorno. Pessoa que se auto-idolatra a sua própria imagem. Nós vemos hoje muito isso nas redes sociais. Pessoas sempre atualizando imagens, sempre fazendo filtros no Instagram, pessoas querendo os likes, se não tiver like, elas entram em transtorno. Acerca aqui o vídeo eu peço, mas é para o crescimento do nosso canal. Para que outras vidas venham a ser alcançadas, para que o YouTube veja que você está interessado e aí começa a divulgar mais para outras pessoas. Mas aqui é a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que se não tiver like, curtida, ela se desespera, entra em transtorno, entra em pânico psicológico. Com isso, precisamos tomar cuidado, que entra pelo caminho do narcisismo. Aí entra o hedonista. Hedonista o quê? O amante dos deleites. A palavra hedonista vem do grego hedone, quer dizer, prazer, vontade, aprazimento. O hedonista é o quê? Tem o prazer, a parte do prazer, mas desprazer. Tem satisfação, desejo, tem troca, né? Pelo bom prazer, temporário, passageiro. Não é errado se te faz bem, os hedonistas da carne ensinam isso. Se te faz feliz, pode fazer, fica à vontade. Aí vem a idolatria, quando nós vemos aqui a idolatria no coração. Tem pessoas que idolatram a si mesmo, idolatram pastores, idolatram dinheiro, idolatram liturgia. Aí entra pelo caminho o item 3, finalizando aqui, idolatria sexual, ou seja, a sexualidade. Sabemos que sexo não é pecado, não. Mas podemos pecar fazendo sexo. Fora do casamento, pecado fazer. E dentro do casamento é pecado não fazer. É diferente. Alguém diz que Deus criou o homem, o diabo, o sexo. Não, de maneira nenhuma. Foi criado por Deus, mas dentro do casamento, de maneira sábia ainda. De maneira sábia. Senão nós vamos entrar pelo caminho da carne, alimentar a nossa carne. E o que Paulo ensina lá em Gálatas 5,16, vivam no Espírito, e jamais vocês satisfarão, como diz a NAA, os desejos da carne. Sabemos que dentro de nós, queridos, depois do desejo de viver, olha só, depois do desejo de viver, o instinto sexual é o desejo mais forte no ser humano. Por isso que o diabo entra muito nessa área, para destruir obreiros, destruir famílias, destruir casamentos, destruir ministérios. Sabemos que dentro de nós há 2 leões. Há 2 leões dentro de nós. Um se alimenta da carne e o outro se alimenta do espírito. Ou seja,
o leão que eu alimentar mais, ele vai se tornar mais forte e vai sobressair. Se eu alimentar mais a carne, eu vou viver para as coisas da carne, para os prazeres da carne. Então, isso vai ficar mais forte dentro de mim. Agora, se eu alimentar o leão do espírito, ele vai ficar mais forte, ele vai sobressair a carne. Lá no jardim do Éden, Satanás apresentou ali, quando Eva viu, ela viu que é agradável aos olhos, boa para se comer e para dar entendimento. As 3 investidas ali veio para Jesus também. Satanás não muda a sua metodologia. A consciência dos olhos, nós vimos ali. Satanás mostrou também para Jesus, lá em Mateus, Lucas 4, mostrou uma visão no reino, a glória, o mundo ali. Consciência da carne, transformar pedra em pão, está lá em Gênesis 3, Mateus 4, Lucas 4 também. E a soberba da vida, pular, subir no alto, pular lá de cima. Essa é a mesma metodologia de Satanás. Com isso, precisamos tomar cuidado, para nós não adorarmos mais a criatura ou as coisas dessa vida do que o Criador. Que Deus possa ser o centro na minha e na sua vida. Quando nós adorarmos, precisamos adorar somente a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. A criatura não pode valer mais do que o Criador. Então, tomemos esse certo cuidado. Se você não está idolatrando um carro, idolatrando um filho ou idolatrando a si mesmo, tomamos esse certo cuidado. O que estou fazendo com aqui os recursos que Deus tem nos proporcionado? Que o Eterno continue te abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário.